Salve, gente! Eu sou a Nubis. Eu sou a Victoria. E a gente está aqui para dar uma oficina de direção de arte na fotografia. Então, gente, para quem não sabe, eu sou fotógrafa. Eu sou diretora de arte. E a gente está aqui porque estamos na pré-produção de uma websérie chamada Na Alcova da Deusa, que ela está no processo aí para ser criada e estamos montando a direção de arte. Obviamente que ela está montando e eu tô só observando, né? Mas aí, como a direção de fotografia e a direção de arte conversam, eu achei de extrema importância trazer para vocês o quão importante é essa direção de arte na fotografia, porque sem ela nada acontece. Então, gente, como ela mesma falou, é importante a gente saber e a gente ver e estudar o quanto é necessário que a direção de arte ela complemente a fotografia. Gente, lembrando rapidinho que a nossa oficina ela é totalmente voltada para pessoas periféricas, principalmente para pessoas pretas que não têm familiaridade com esse meio e que não sabe por onde começar, não sabe o que significa, não sabe o porquê desses elementos, sabe? Não sabe o porquê dessas junções que transformam a fotografia em algo bonito. E importante falar que essa aula tem como foco mostrar o quanto a direção de arte pode ser algo mais próximo, porque geralmente a gente vê a direção de arte como algo que tem que ser muito investido nisso, sabe? E sim, tem que... Fotografia no geral, né? Isso. Porque aí a gente está tentando trazer essa realidade para nossa realidade. Sim. Porque não adianta a gente mostrar algo de filme, de uma fotografia elitizada, uma produção de direção de arte feita com coisas e coisas e coisas caras e coisas, sendo que a gente pode fazer com que a gente tenha em casa, com o celular, para você que está fotografando com o celular, assistindo com elementos de dentro de casa. Exato, com elementos que você pode achar na rua, com plantas, com, enfim, coisas que é possível sem a gente botar a mão no bolso e gastar horrores, que nem os Cico faz, né? Isso que é importante falar, porque às vezes a gente tem uma visão muito limitada sobre o que pode ser usado na direção de arte. E é bom saber e é bom abrir essa visão, esse terceiro olho para isso, para ver que é mais do que a gente pensa e é mais do que a gente vê, porque a gente tem que ter esse olhar com cuidado para poder enxergar que certas coisas podem ser usadas na direção de arte que às vezes a gente nem imaginaria e que sabendo fazer a composição dessa direção com o que você quer passar, pode ser que isso case muito bem. Gente, vale lembrar que na fotografia a direção de arte ela é extremamente importante, porém não é todo mundo que pega uma direção de arte de fora. Por exemplo, tem fotógrafos que quando vai fazer um ensaio, ele mesmo direciona, ele mesmo... dependendo do ensaio, né? Quando é um ensaio artístico, sim, é bom a gente pegar... Eu, por exemplo, eu não gosto dessa função da direção de arte. Eu acho lindo, eu acho importante, gosto muito que tenha nos meus ensaios, porém eu não sou dessa área. Não é comigo, não gosto, não manjo, não desenvolvo nada, tá ligado? Então, por isso que eu faço o quê? Chamo outras pessoas. A Vitorinha, linda, maravilhosa, está comigo sempre porque eu gosto muito da direção de arte, não só porque ela é minha irmã, né? E aí, nessa direção de arte, não entra totalmente a direção da fotografia, porque a direção da fotografia quem dá é o fotógrafo. Quando a gente monta um conceito, por exemplo, vou explicar do começo. Vamos lá. A pessoa entra em contato comigo para fazer um ensaio. Ou
Não vou falar da pessoa, né? Vamos falar aqui. Eu e a Victoria, a gente tem vários projetos em mente. Então, tipo assim, a gente senta e fala, olha, vamos fazer esse projeto aqui que a gente tá pensando. E aí o processo é, qual é o conceito desse projeto? Por que que a gente quer fazer esse projeto? E aí a gente acha esse conceito, acha esse porquê, e aí a gente começa a destrinchar. O que eu dou a partir do momento que a gente cria esse conceito? A ideia do que eu penso, tá ligado? Tipo assim, nossa, vou pegar um exemplo aqui de um ensaio que a gente montou, que a gente fez a direção de arte. Eu fui chamada para fotografar um ensaio de um amigo meu, que era para um livro dele. Tanto artisticamente, quanto para capa, quanto para ele usar na divulgação desse projeto, desse trabalho. E sentamos para desenvolver o tema, o conceito, a proposta, que existe uma proposta e é sempre bom a gente ter uma proposta não só falada, como escrita, documentada, montada. E aí a gente sentou para montar essa proposta. O que veio dessa proposta? Qual foi a proposta dele para com a gente? Logicamente, eu, quando recebi essa proposta, chamei a Vitória para a gente fazer esse trabalho. E a proposta dele foi a malandragem, a noite, a boemia. Não queria dar spoiler, desculpa aí, mas já dei. Fica no ar. Fica no ar aí, mas eu postei uma foto no Instagram, dá pra ver uma ideia, mas tem outras, obviamente, que vai sair daqui a um tempo e aí vocês vão entender melhor. Mas pra gente falar sobre ela, eu vou postar uma foto, duas fotos que eu vou pedir permissão aí e aí a gente vai mostrar pra poder explicar pra vocês. Nesse tema que ele deu sobre boemia, malandragem, que a gente já é familiarizado, a gente já entende, é importante isso também. Sim. Se você não for familiarizado com o conceito que você quer fazer, estuda muito. Estuda muito. Ou não faça. Ou procure alguém mais familiarizado. Exatamente. Mais qualificado para fazer isso. Porque é importantíssimo também o quê? A gente passar verdade no que exatamente, passar verdade. Passar verdade. E aí a gente sentou pra fazer isso. O que remete à malandragem? O que remete à boemia preta? Sim. Porque estamos falando de um trabalho extremamente preto. E é muito importante dentro disso respeitar nessa conversa para ser mostrada a proposta, para ser mostrada o que vai ser feito. É muito importante ser respeitado o espaço do modelo. O espaço não. O espaço aqui que a gente estava desrespeitando antes. Brincadeira. É muito importante respeitar a proposta do modelo, respeitar a visão do fotógrafo e respeitar a ideia do diretor de arte. Então, isso tem que casar e um tem que respeitar o outro, porque não adianta eu fazer uma direção de arte linda tendo atropelado a visão do fotógrafo, porque não vai sair legal. E não adianta eu ter feito uma direção de arte linda tendo atropelado o que o modelo queria, porque não vai ficar verdadeiro, porque é algo meu, não é algo dele, e quem vai modelar é ele. Então o meu trabalho precisa respeitar o espaço e o tempo do fotógrafo, assim como precisa respeitar o espaço e o tempo do modelo, e de vice-versa, ambos. E é isso, e muito importante essa questão de ser familiarizado por essa questão, porque, por exemplo, esse trabalho que a gente fez, pra mim, foi fácil, eu digo que foi fácil fazer, por essa questão de já ser familiarizado e porque os elementos usados na direção de artes foram e são, quando esse tema é incluído de novo, são coisas que já são nossas, na maioria das vezes, entendeu? E porque já é algo do nosso cotidiano, já é algo que a gente vive, já é algo que a gente tem, entendeu? Ou não,
quando as pessoas vêm me contratar para trabalhos desse tipo, é porque elas já sabem que a gente é familiarizado com isso. Então, provavelmente, se você tá começando na fotografia, foi o que eu falei na oficina anterior. É importante você estabelecer um nicho que você quer trabalhar. Porque sem o nicho, não tem como as pessoas irem te procurar pra certa coisa, pra isso aqui, tá ligado? Sim. E aí elas já sabendo que eu tenho uma familiaridade com esse tipo de trabalho, elas vão vir em mim já com alguma coisa em mente pra gente desenvolver isso, porque se torna mais fácil. Quando você não tem familiaridade, quando o cliente chega pra você e fala, eu quero isso, você vai ficar meio... E isso é muito importante dentro da direção de arte também, para você que está começando a fazer a direção de arte, que nem eu. É muito bom que você tenha em mente tudo muito especificado para você, porque assim você não se perde. Porque é pelo mesmo motivo, as pessoas vão saber por que te procurar, as pessoas vão saber que a direção de arte que elas têm minimamente na cabeça delas pro trabalho que elas querem, você vai conseguir destrinchar. Se, por exemplo, eu sou uma diretora de arte e eu só faço trabalhos, é um exemplo, e eu só faço trabalhos religiosos com a temática do candomblé. Por exemplo, eu estudo, eu preparo os meus elementos, eu preparo o meu estudo, eu preparo o meu documento, porque é muito importante sempre ter documentado tudo. Eu preparo o meu material de trabalho destinado a isso. Então, é muito mais fácil que as pessoas que querem esse tipo de... que querem esse tipo de trabalho, querem esse tipo de temática, venham até mim, porque elas já sabem que essa é a minha especialidade, porque a gente não tem que se limitar a isso. Você pode sim, mais pra frente, entender que a sua especialidade é uma só e tudo bem. Só que quando você tá no começo, é legal que seja amplo. Eu só digo que é bom a gente especificar pra gente não ficar perdido. A gente pode conseguir fazer várias temáticas. Eu, por exemplo, faço várias temáticas, só que todas elas têm algo em comum. Todas elas foram até hoje de pessoas pretas. Então, é uma diferença. Todas elas se ligam em algo, entendeu? Elas são ramificações da mesma coisa. Eu, por exemplo, já fiz direções de várias temáticas, só que todas elas têm algo em comum. Todas elas até hoje foram com pessoas pretas. E é sobre isso. São várias temáticas diferentes, são várias propostas diferentes, porém, todas as que eu fiz até hoje foram ramificações de uma mesma coisa. Então, querendo ou não, elas se casam. E se casa com a minha criatividade. Porque por mais que elas sejam diferentes, elas sempre recaem sobre a mesma coisa. E, gente, a importância dessa documentação que a gente tanto está falando. O que é essa documentação, Anubis? É a proposta documentada. Tem várias plataformas que dá pra você fazer. Pode ser pelo Word, pode ser pelo Canva, pode ser pelo Adobe, pode ser pelo... Enfim, tem várias plataformas. Pode ser até escrita na mão, contanto que você consiga colocar as imagens, tá ligado? Pode ser feita pelo celular, qualquer lugar que você consiga escrever o que você tá em mente e colocar referências. Seja imagens, desenhos, objetos, cores, tudo. Tudo o que vai entrar naquilo, tudo que a gente vai precisar para aquele ensaio. Por que esse documento é importante? Além de você já ter vários documentos lá, quando você já fez vários ensaios, você já tem vários documentos. E tipo, esses documentos eles podem ser referência para outros ensaios e... Enfim, ele é um documento para você mostrar para o cliente, para ele enxergar a sua visão sobre o que você quer passar na direção de arte. Sim, para ele conseguir ver o que você tá falando. Sim. Porque não adianta a gente falar e
querendo ou não, a visão de todos, a gente enxerga de uma forma totalmente diferente um do outro. Às vezes ela vem pra mim com uma proposta de boca e aí eu penso em algo e aí quando ela me mostra uma referência é totalmente diferente. Então, se a gente que é parecida na forma de pensar, né, na forma de trabalhar, a gente já tem algumas coisas diferentes, imagina o cliente que é alguém totalmente desconhecido ou totalmente distante de você, tá ligado? E isso é importante também porque cada coisa dentro da direção de arte tem o seu significado. E quando você cria uma direção e você documenta isso, eu não sei se essa palavra existe, mas enfim. Se você cria e você deixa ela em documento, bem separadinho, bem organizadinho, com cor, com elemento e com o significado desses elementos, você consegue deixar nítido para o cliente o que você quer passar com cada coisa. Porque, tendo a ideia dele, ele tendo dado a ideia do que ele quer passar, tem que casar o que ele deu com o que você fez. E aí, com esse documento, fica mais fácil de você mostrar o significado dos elementos, o significado das cores, os significados de tudo que terá na sua direção, do cenário, dos elementos que compõem o cenário, das cores que compõem o cenário. Fica mais fácil de você mostrar esse significado para ele e fica mais fácil de ele entender e ver se identifica com o que ele criou, com o que ele quer passar. Exatamente. Fora que esse documento ele é importante para o seu portfólio, porque a partir desse documento você pode apresentar em outros rolês, enfim, é muito expansivo isso. Mas quando você tem esse documento, mesmo que já tenha terminado o ensaio, você pega as fotos do ensaio e você coloca nessa documentação. Por quê? Porque a referência é diferente do que vai sair no ensaio, gente. Referência é ideia. Sim. É algo para aguçar a nossa criatividade, não para copiar. Gente, referência não é cópia. É por plágio e é crime. Que nem, vamos lá, vou citar um site. O Pinterest lá, que a gente sempre vai lá. Tudo bem que a gente tem outros meios aí de procurar, mas aí, né, cada Mas ele é de graça e é universal. Exatamente, e é acessível. O Pinterest, ele tem palavras-chave para você procurar as coisas. Tem muitas coisas padronizadas lá. Se você abrir ele, vai ter só coisas eurocentradas, enfim. Isso. Só que aí você cava, tá ligado? Cavuca lá, procura referências, outros sites também, não fique preso só no Pinterest. Sim. Mas é que eu queria chegar em outro ponto. Quando a gente vai procurar as referências lá, a gente fica meio emocionado, que a gente olha e fala, caralho, quero. Não é? Pode falar palavrão? Não. Mas não é verdade? É verdade. Eu falei um palavrão, desculpa aí. Desculpa. E aí, a gente fica super emocionado e quer reproduzir. Mas, pra quem tá começando, não façam isso porque pega vício e depois vocês vão se ferrar com a criatividade de vocês. A intenção é vocês, que nem eu falei lá nas oficinas de novo e vou repetir, gente, pratiquem, porque, vamos lá, vocês querem fazer um ensaio aqui, vou fazer uns autorretratos. E aí eu quero, sei lá, um negocinho, vou fazer uma foto da Vitória aqui, ó. Tarará, vou dar um exemplinho rápido, tá? E aí eu quero mudar aqui, ó, ela tá de branco, não sei, falta um negócio. Vou pegar aqui, ó, do nada, tem um chapéu aqui. Mas tu quer, né? Bote o chapéu. É de frente. Isso. Ah lá, ó, botei o chapéu, já é um elemento, mudou totalmente, gente. Isso é direção de arte, tá? E quer outra coisa, deixa eu procurar uma outra coisa aqui. Isso aqui tem que fazer sentido. Não é só colocar porque... Calma, amiga, eu tô falando um lance de praticar, tipo, de começar. A pessoa nunca tirou foto. Mas... Tá ligado? Não, mas eu vou explicar
que não tem que fazer sentido, tipo, você tem que criar. Não, tem que fazer sentido que... Tem que fazer sentido pra você. Por que você tá pegando esse chapéu? Eu peguei esse chapéu aqui porque eu achei que combinou. Eu sou péssima de direção de arte, tá? Mas foi só um exemplo. Deixa eu falar. Achei que combinou aqui com ela. Vamos tirar esse óculos. Então, por que que o chapéu é legal nessa hora? Por exemplo, porque temos uma parede branca, porque eu estou de branco, porque eu não estou com nenhum elemento aqui. E o chapéu, além de ele dar uma cor diferente, é um elemento em mim, entende? É algo que talvez estava faltando e complementou. Contrastou também, porque entra a questão das cores. Aí a gente pode pegar o quê? Um pano. A gente usa muito pano, né? E aí, tipo, um pano colorido, bote no fundo, entendeu? Já fica diferente. Já dá um ar diferente. Dá. Pega aqui um colar, já lança coloca. Um colar. Tem elementos. Tem uma tinta, passa uma tinta. Entendeu? Elementos. Aí você cria aí um cenário em casa. Pratiquem um negócio em casa. E aí vocês vão ver que não é difícil. Então, gente, pratica. Pega aí uma ideia, tipo assim, sombras. Sombras é uma direção de arte. É Gente, como é o nome? Sombra faz parte da composição. Direção de arte também faz parte da composição, viu? A composição da imagem, tipo assim, o que você quer passar com essa imagem? Aí você vai lá, procura umas referências, sabe? Tipo, que nem a gente... Aí a gente pode mergulhar aí nos exemplos que a gente, obviamente, tem que dar, né? Vamos dar um exemplo aí. Vou botar as minhas fotos com as direções artísticas da Victorinha Mau Mau. Então, gente, é muito importante que a gente saiba trabalhar com as cores em cima da pele negra. Porque é totalmente diferente do que a gente já tá acostumado a trabalhar com as cores, sabe? Em peles não negras e em pessoas não pretas. E aí... e sempre teve essa história, enfim, essa história racista de que que a pele negra não combina com cores, sejam elas frias, sejam elas quentes, sejam elas claras ou sejam elas escuras. E isso é um mito, e um mito que tem que ser muito bem estudado para ser usado. Por quê? Porque é diferente o modo em que a gente usa as cores em cima da pele negra. A gente vai mostrar os exemplos agora das fotos e a gente vai mostrar, eu trouxe em cima dessas cores que foram usadas nas fotos, eu trouxe alguns significados dessas cores no estudo normal, dentro do cinema e da fotografia. Eu trouxe e que eu quis passar realmente isso com as cores que eu usei, porém, como vocês vão ver, pode ser visto de outra forma isso. E como vocês vão ver, pode ser usado de outra forma, pode ser visto de outra forma as cores em cima da pele negra, entendeu? E isso não se limita aos significados que elas têm dentro do cinema ou da fotografia, ok? E também é legal saber usar os tons das cores, porque eles significam muito e eles são muito diferentes entre si. Por exemplo, a cor azul, ela geralmente é mais usada em casos de tristeza. Temas como depressão, como tristeza, como frieza, enfim. Só que isso, um azul escuro, um azul mais pesado, entendeu? E o azul claro, como a gente pode ver em muitas animações, ele é usado como um significado de inocência, de leveza, entendeu? E isso vai para todas as cores. É legal a gente saber usar os tons e as diferenças que tem dentro de cada cor, ok? Vamos para os exemplos. Então, gente, esse primeiro exemplo, ele é muito didático pra gente ver o quanto o branco é uma cor que ela, ao mesmo tempo que ela tem o próprio significado, tanto dentro do cenário quanto dentro do figurino, ela pode complementar outras cores e dar ênfase às outras cores e ao significado das outras cores. Por exemplo,
Nesse figurino que foi montado, o branco, ele tá ali para representar ao mesmo tempo que uma autodefesa, uma reverência, sabe? Uma preparação para recomeçar. Essa foto é de um editorial que se chama Revolta do Ouro. E dentro desse nome, acho que já é possível de imaginar o que tenta ser passado nesse ensaio. Essas fotos são para um editorial que chama Revolta do Ouro. E só pelo nome, eu imagino que vocês já consigam identificar, pelo menos um pouco, de qual é a proposta do trabalho. Eu vou ler a descrição, uma das descrições desse editorial, para vocês poderem entender como a foto casa com essa direção, entendeu? E uma descrição é sempre importante. Revolta do Ouro traz no nome a responsabilidade ancestral de retomar o que é do povo preto através da palavra cantada e recitada. Palavra essa que grita em manifesto contra todo tipo de exploração que o povo preto sofreu em diáspora e que nos tempos atuais se manifestam de modo sorrateiro e sutil. Disso surge um grito de revolta e esse grito promete reaver toda a riqueza roubada e sangrada. Promete o recomeço de um novo tempo que é ancestral, um tempo dourado onde o povo preto reluz. Dentro disso foram feitas essas fotos. Essa direção de arte, ela não foi feita só por mim, ela foi feita por outras mãos também. E creio eu que pelo resultado ficou muito nítido o que foi pensado e o que foi colocado na proposta e o que foi feito no trabalho. Porque os elementos usados, eles dizem muito por si só. E é esse o ponto que a gente fala, que a direção de arte tem que falar o que não está explícito, o que não está nítido, entendeu? O que não é palpável e visível e ouvido. Então, você tem que olhar e você tem que ouvir o que aquele elemento tem para dizer. Você tem que... E também isso abre um leque muito grande para a própria interpretação. E o que eu acho que é importante também. Porque o telespectador ele tem que ter sua própria visão sobre o trabalho. E a direção de arte ela tá ali para direcionar essa visão. Entendeu? Para direcionar para o que foi pedido realmente e para o que o trabalho quer passar. Por isso, os elementos são tão importantes. Inclusive, por exemplo, esse óculos /protetor que o modelo está usando, ele foi feito pelo próprio modelo. E isso ressalta o quanto é importante que seja ouvido a parte dos modelos ou do modelo que propôs o trabalho. Porque ele, mais do que ninguém, sabe o que ele quer passar. A direção de arte e a fotografia, ela vem para tornar isso algo material, algo feito. Só que dentro da cabeça dele, ele já tem pronto. Ele já sabe qual é o foco dele com aquele trabalho. Então, isso é um exemplo muito, muito bom disso. E as cores, elas, como vocês podem ver, elas são... Eu não acho uma maneira muito certa de falar, mas eu também acho muito didático. As cores, elas são muito agradáveis aos olhos. Elas casam entre si. E ainda mais quando essas cores, elas têm um significado dentro dessa proposta. E os elementos, porque, por exemplo, ela tá de laranja e dourado nas peças e dourado na roupa. Isso quer dizer muito sobre o que ela quis passar com essa proposta, porque ela é a dona da proposta, entendeu? E aí foi possível ser passado tudo o que ela quis, pelo menos da forma que, né, achamos os elementos e as cores casaram muito bem e a gente conseguiu passar realmente o que era o intuito inicial da proposta.
Então, gente, essa foto é muito importante pra gente poder explicar. Ai, é a palavra errada. Boa. Então, gente, essa foto, ela é muito boa pra gente poder explicar a questão das cores até. E do cenário, e de como isso tem que ser algo equilibrado. Por quê? Esse cenário é muito neutro. Ele ficou muito neutro e ele ficou muito básico. Por quê? Porque os figurinos usados e já escolhidos antes de montar o cenário, eles já têm a sua subjetividade própria. E quando a gente atropela uma subjetividade com a outra, fica difícil de entender. Então, cada uma está usando uma cor que representa uma coisa. Elas estão totalmente diferentes na arrumação de cada uma e tudo isso influi para que seja uma coisa agradável aos olhos, para que o trabalho seja agradável aos olhos. Porque se eu tivesse colocado um cenário um pouco mais pesado e um pouco mais informativo, talvez teria ficado muita informação e isso dificulta o trabalho de quem vê. Dificulta porque o assunto principal seria elas. E é muito importante isso, falar sobre o assunto principal, porque toda a direção de arte, ela, quando eu falo que ela é complementar, é por causa disso. Porque todo trabalho tem um assunto principal. E isso não quer dizer que não possam ter outros elementos dentro disso. Porém, esses outros elementos, eles não podem destoar o foco do assunto principal. Como nesse caso, o assunto principal são elas. E como no caso anterior, o assunto principal era o casal. E nas fotos individuais, eles, cada um sozinho. Era a revolta do ouro, né? Isso, entendeu? Era a história. Isso. E era esse o foco. E nessa foto, o foco são as três. Porque é uma foto para o coletivo delas. E elas... Divulgação. Isso. E elas chegaram com uma proposta que é a proposta geral do coletivo. Então, da proposta geral do coletivo, eu tive que destrinchar para algo individual, para que elas pudessem ter essa subjetividade de cada uma, só que dentro desse individual elas tinham que casar entre si, porque senão destoa. E aí o foco principal ia ser o quê? Cada uma delas individualmente. E aí não ia casar, não ia fazer sentido ter 3 pessoas dentro da foto e cada uma ser o foco principal. Ia ficar confuso para quem olhasse. Justamente. E aí, é legal essa foto a gente falar sobre a questão das cores em cima da pele negra. Por quê? E por que eu falei que é tão importante estudar? Porque talvez, sem estudar, a gente não saiba usar essas cores de forma que valorizem a pele negra. Porque... como em todos os trabalhos, é necessária a valorização da pele da pessoa que está sendo modelo. Pretas e não pretas também. E também teria que casar no sentido da minha edição, por exemplo. Ela me deu tons totalmente terrosos. Tons natureza, tons que remete, querendo ou não, à nossa ancestralidade. Se eu jogasse uma edição azulada, isso quebraria totalmente a proposta. O conceito da imagem. Exatamente. Então, para além da direção de arte, eu também tenho que ter uma sensibilidade para não estragar essa direção artística. Independente da minha identificação, da minha identidade na fotografia, a partir do momento que a minha identidade ela ultrapassa, ela invade, né, a direção de arte e a proposta do cliente, não é útil.
nem um pouco, porque eu tô distorcendo essa proposta. Então, a partir do momento que eu tenho uma direção artística já feita, eu preciso prestar muita atenção e ter muito cuidado como eu vou colorir essa foto na pós-produção, que seria a edição, o tratamento da foto. E essa questão da ancestralidade é importante falar, porque no decorrer da aula eu falei sobre aquelas questões de ressignificar as cores. Ressignificar de certa forma, porque do mesmo jeito que elas já têm significados dentro do cinema e dentro da fotografia, elas também têm significado para dentro de uma cultura e dentro da nossa cultura, dentro da cultura da qual fazemos parte da diáspora. E é isso que a gente tenta passar. A gente tenta passar uma outra versão dessas cores, entendeu? Porque o resgate. Isso. Porque, por exemplo, o amarelo, ele geralmente, dentro do cinema e dentro da definição padrão que o cinema tem, e a fotografia, ele geralmente simboliza problemas mentais, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos e essas questões. Transtornos. Isso. Confusão, ansiedade, sim. Angústia. E psicopatia. Isso. E a gente pode ver que aí, nessa foto, o contraste que ele fez e que tem com as outras cores dos figurinos e com as cores do cenário, ele deu uma outra versão para essa cor, porque é justamente isso. E com ela, é a identificação dela também, é a identificação da modelo, entendeu? Assim como o verde, geralmente ele é usado para passar uma tensão, podemos dizer assim. Algo tenso, algo duro, algo nesse sentido, sabe? E aí, a gente realmente está querendo resgatar essa coisa da nossa natureza. Na natureza que existe na gente e na natureza que a gente externa. E na natureza externa que a gente interna. Entende? Assim como o marrom. Que eu coloquei o branco pra... Assim como o marrom. Que eu também coloquei o branco pra dar essa complementada. E esse contraste, porque o branco, ele também serve para ressaltar o efeito das outras cores. Então, eu quis colocar o branco com o marrom, porque o marrom, querendo ou não, ele é mais escuro do que o amarelo, do que o verde, porém, ele também tem o seu significado. E o significado do marrom, ele não pode passar batido, como seria se talvez eu tivesse colocado uma roupa toda marrom, ou algo marrom e preto, ou algo assim, entende? E o branco, ele veio justamente para acender esse marrom e para acender o significado, que é isso, é terroso, é raiz, é resistência de forma coletiva, entende? E é isso. E os elementos do cenário, que são básicos, eles também casam com essas questões do figurino. Porque a gente não precisa de muito para ser quem a gente é. Então, é isso que tentei passar com essa direção de arte. E que eu acho que eu consegui. Esse nosso último exemplo, ele é daquele projeto que a gente tinha falado durante a aula sobre malandragem, sobre boemia, sobre essa proposta que esse modelo chegou nos pedindo. E nessa primeira foto, eu posso dizer que realmente ela é um ótimo exemplo sobre aquilo que a gente estava falando de foco principal. Porque, diferente das outras, não tem um cenário. O foco realmente é
todos os elementos que tínhamos para poder passar. A mensagem está dentro do personagem, está dentro do modelo, entendeu? E isso é um ótimo exemplo sobre o quão a gente também não precisa se prender a fazer um ótimo cenário, a ter 1001 complementos, porque às vezes o menos é mais. E as cores também são muito bem usadas nesse figurino. Por quê? Porque são cores muito características dessa temática. Temática, entre aspas. Dessa malandragem. Porque é algo muito, muito, enfim, familiar para quem tem essa veia. E essa foto também, ela é um ótimo exemplo sobre aquilo que a gente estava falando de ressignificar as cores. E de usar as ressignificações que elas já possuem. Porque, por exemplo, essas cores, o vermelho e o preto, elas são muito características dessas questões de malandragem, boemia, porque essas cores, elas são muito características dessa temática, pois dentro do samba, elas têm uma história própria. Quem quiser, fique à vontade para pesquisar. Porém, também tem uma outra vertente, que é a religiosa. E nesse caso também, fiquem à vontade para pesquisar, porque eu não vou abranger muito, porque, enfim, não acho cabível. Mas o que a gente quis passar com essa direção, e que eu fiquei muito contente de ter conseguido com esse figurino eu falo porque, enfim, é o que fez a composição toda da foto. Que eu fiquei muito contente de ter dado certo foi porque realmente o que a gente quis passar foi a malandragem antiga das periferias, da rua, do samba, da boemia. E é isso, são elementos. O chapéu, que é muito usado, que a gente sabe que é usado pelos nego velho da quebrada. O suspensório, que quem é do samba sabe muito bem como é que é. Sabe muito bem que é muito usado. A camisa social 3/4, que é muito usada pelos nego velho da quebrada. E, enfim, muitas coisas. E a calça branca também, que quem é do samba sabe, e quem não é, pode procurar, fique à vontade. E a pose, ela representa muito, ela diz muito, por isso que é muito importante a gente olhar com calma e entender o que a foto tá dizendo. E é legal também a gente pesquisar essas referências, porque é isso, conhecimento nunca é demais e sabedoria a terra não come, né? Por isso que a fotografia, a direção de fotografia também tem que estar totalmente de acordo com a direção de arte. Porque não ia adiantar nada ela montar esse figurino impecável e eu pecar na direção de fotografia, na direção do modelo. E iria ficar totalmente fora do contexto novamente. E não era isso que a gente queria. E essa outra foto, ela é muito característica também daquilo que eu tava falando sobre o branco. Por quê? Quando a gente também quer que outros elementos falem alto, a gente destaca eles. E o branco, ele é muito bom para isso, pra gente destacar outros elementos em cima dele. Por exemplo, as plantas, as espadas de São Jorge e de Santa Bárbara. Elas são características também, por quê? Porque elas têm um significado. E esse significado também está ligado à temática que nós estamos reproduzindo nesse ensaio. Então, eles casam, ok? E o branco destaca tanto a cor quanto o significado, porque também é da cor que vem o significado. E o significado vem da cor. Mesma coisa. Mas, enfim. E tudo. Eu acho que essa foto eu particularmente gostei muito. Porque é isso. Tudo casa.
essa questão dessa antiga malandragem, brincar, dançar com essa nossa jornada, ainda mais para quem tem essa veia religiosa, que é o caso do modelo, por isso reproduziu tão bem, ok? Era o que a gente estava falando sobre familiaridade. Se você tem familiaridade com algo, você vai reproduzir com mais verdade, porque já está em você, já está com você, você já carrega. Enfim. E para as cores também, essa foto eu achei muito, porque por mais que, por exemplo, eu vou falar sobre palheta. Tem um vaso na foto que ele é amarelo. E quando a gente olha assim de primeira e duramente, a gente acha que não tem mais nada amarelo no mesmo tom que o vaso. Só que se a gente pega para criar uma palheta automática em cima dessa foto, vão ter vários tons de amarelo. Porque é muito importante a gente saber disso. Os tons das cores estão em todas as coisas. E tem certas cores chaves que elas sempre estão. O amarelo é um deles, porque ainda mais quando a gente está trabalhando em cima de pele negra, o amarelo ele sempre está presente. É como o laranja sempre está presente. Porque o vermelho... Que são fundos sim, de pele, né? Isso, de pessoas pretas e não pretas, inclusive indígenas. E é muito importante a gente saber disso, é muito importante a gente ter esse olhar atento para essas cores, para o quanto as cores estão em mais lugares do que a gente imagina. Porque assim a gente pode casar e não ficar destoado. Porque para quem olha primeiro e duramente pode parecer que o vaso amarelo está destoado. Só que se a gente pega para ter uma visão com calma e entender a composição da foto, vamos entender que sim, além dele querer dizer algo, além dele ter detalhes que combinam com cores principais da foto, o amarelo também é uma cor que está muito presente em outras coisas. Enfim, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido minimamente sobre essa questão da direção de arte. E eu peço muito que vocês estudem sobre. Por mais que vocês estejam no começo, por mais que vocês ainda não saibam se isso é algo que vocês vão levar profissionalmente, como hobby, enfim. Eu peço que vocês estudem, porque depois que a gente estuda a direção de arte, a gente percebe o quão tudo ao nosso redor se encaixa, sabe? E é muito legal, é muito recreativo, sabe? Enfim, é muito legal quando a gente percebe que o que a gente estuda e o que a gente pensa faz sentido, mais sentido do que a gente imagina, sabe? E eu peço pra vocês que vocês estudem bastante, porque vocês estudando a direção de arte, mesmo sem saber se isso vai ser levado como profissional, como hobby ou como, enfim. Mas estudem porque vocês vão ver o quão legal é descobrir que essa harmonização está em mais coisas do que a gente imagina ao nosso redor e no nosso dia a dia. Estudem porque isso aqui foi algo muito resumido, foi algo muito da minha visão, dos meus trabalhos, sabe? E por mais que isso seja legal de compartilhar, inclusive faço isso com muito cuidado, espero que vocês realmente tenham entendido, porém, estudem, não se limitem a cercear o trabalho de vocês, ou o estudo, ou o hobby de vocês, porque isso limita muito a nossa criatividade. Depois que a gente começa a estudar, a gente vê o quão a criatividade da gente pode ser extensa e imensa em diversas formas, sabe? Potencializem a criatividade de vocês, porque ela pode levar a muito longe. E é isso. E como eu falei na oficina anterior, o melhor estudo é a prática. Pratiquem. Pratiquem com o que vocês têm em casa, pratiquem com o que vocês têm de elementos naturais que vocês não precisam criar, tá ligado? E sim, pegar.
Pratiquem com elementos que já existem. Pratiquem com elementos naturais. Pratiquem com elementos que vocês olham e falam, será que isso vai dar certo? Pratiquem, coloquem, criem. Tipo, se arrisquem, porque é isso, a direção de arte, ela é muito ampla e ela é muito subjetiva. Então, a partir do momento que você quer se jogar nesse nicho, nesse meio, né? É muito importante você praticar para ver o que funciona para você. O que você se identifica melhor. E é isso. Sigam a página do Coletivo Alcova, sigam a minha página e sigam a página da Victoria, que logo menos ela vai começar a postar os trabalhos dela também. A gente não tem página assim, né? Porque é o Instagram pessoal. É, pessoal. Mas, se vocês quiserem me chamar para trocar uma ideia sobre direção de arte, sobre, enfim, sobre como levar isso, super chamem, porque eu estou super aberta, sou estudante e sou ousada nessas questões como vocês, e eu espero poder ajudar da forma que der e que eu puder, porque estou aqui para isso, estou aprendendo junto com vocês. É isso, gente. Boa, pratiquem.